sombra, o mito que vive escondido em nós. Existe uma parte sua que você não mostra, uma parte que você tenta esconder, negar, controlar, disfarçar. Essa parte tem nome. Na mitologia, ela aparece como monstros. Na psicanálise, ela aparece como recalque. Em Jung, ela recebe um nome direto: sombra. E hoje nós vamos falar sobre ela. Porque você não está lutando contra o mundo. Você está lutando contra partes suas que você não quer reconhecer. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu preciso te dizer algo importante. Se você gosta do meu conteúdo e sente que ele já impactou sua vida de alguma forma, talvez seja a hora de dar um passo além do gratuito. Se você está cansado de repetir ciclos, de carregar dores que nunca foram realmente elaboradas, eu criei uma imersão online chamada Tradutor de Almas. Serão 2 dias ao vivo comigo, mergulhando nos seus traumas, nos seus padrões inconscientes e na forma como a sua história ainda influencia as suas escolhas. Você ainda recebe um e-book com exercícios práticos, também uma aula preparatória e um teste psicanalítico de perfil. O valor para tudo isso é praticamente simbólico perto da entrega. O link está aqui na descrição. Agora sim, você pode continuar seu vídeo. O mito da sombra. Em muitas mitologias, os heróis enfrentavam monstros, mas quase sempre o monstro representa algo interno. A Medusa transforma em pedra quem a encara. O Minotauro vive preso no labirinto. Hades governa o mundo subterrâneo. Esses mitos não falam apenas de criaturas externas, eles falam do inconsciente. O mundo subterrâneo é a psique profunda. Os monstros são impulsos reprimidos. E o herói não está apenas lutando contra uma criatura, está enfrentando o que foi negado. O que é a sombra? Carl Jung dizia que sombra é tudo aquilo que a gente não aceita em nós mesmos. Raiva, inveja, ciúme, desejo de poder, competitividade, crueldade, fragilidade, desejos, medo. Não são apenas traços ruins. São traços que você aprendeu que não podia mostrar. Então você reprime. Mas o que é reprimido, a gente já aprendeu, não desaparece. Vai para o inconsciente. E de lá, ele age. E a neurociências, o que ela fala disso? Quando você sente algo que considera inaceitável, o seu córtex pré-frontal, a sua área de raciocínio, tenta inibir a resposta emocional. Mas a emoção não deixa de existir. Ela apenas perde acesso à consciência. A energia permanece no sistema nervoso e energia psíquica precisa sair por algum lugar. Sai como irritação inexplicável, como julgamento excessivo, como projeção, como ciúme. Você começa a odiar nos outros exatamente aquilo que você não aceita em você e daí para frente. Isso é sombra projetada. Você já percebeu como algumas pessoas se incomodam demais com alguns comportamentos específicos? A arrogância do outro, a liberdade do outro, a ambição do outro, a sensualidade do outro, o desejo do outro. Às vezes não é sobre o outro, é sobre o que foi reprimido em você. Jung dizia: o que você resiste, persiste. Quanto mais você nega um traço seu, mais ele aparece, disfarçado. E a sombra não é só negativa. Aqui está algo que quase ninguém fala. A sombra também contém potência. Talentos reprimidos, coragem desfocada, desejo criativo não vivido, força não assumida. Muita gente reprime até a própria luz, porque foi ensinado que tinha que ser pequeno. Então, sombra não é só raiva. Sombra é também grandeza negada, por medo de ser julgado, de ser invejado, de ser traído. Vamos falar um pouquinho de alguns mitos e fazer uma reflexão sobre essas sombras. O labirinto de Minotauro. O Minotauro, você já deve ter ouvido essa história, se não, vai ouvir pela primeira vez. Vivia num labirinto. Ele era metade homem,
metade um touro. E ele era escondido. Escondido porque representava algo vergonhoso, um monstro. E esse mito é perfeito para falar da sombra. O que acontece quando você tenta esconder uma parte sua? Ela não morre, ela cresce no labirinto do seu inconsciente. E quanto mais você evita olhar, mais ela se torna monstruosa. O herói, Teseu, só vence o Minotauro quando ele entra no labirinto, não quando ele foge. E essa história diz muito a respeito de nós. Hoje, na era moderna, a gente está em contato com muitas sombras. Hoje nós vivemos na era da imagem. Redes sociais mostram versões editadas de pessoas perfeitas. Virtude performada, felicidade exibida, consciência moral pública. Mas quanto mais máscara social, maior a sombra da vida privada. E isso explica fenômenos como cancelamentos violentos, ódio virtual, explosões coletivas. É sombra coletiva. É uma sociedade que nega agressividade e cria explosões inesperadas. E na psicanálise, o que nós podemos dizer sobre a sombra? Freud falava de recalque. O que é recalcado vai para o inconsciente, mas retorna em forma de sintoma. Sintoma é a sombra gritando. Pode ser ansiedade, pode ser explosão emocional, pode ser sabotagem, relacionamentos repetitivos. A sombra, ela não integra, ela não se resolve. Ela cria repetição. E integrar, quando eu falo em integração, não é virar monstro. Aqui está o medo. As pessoas acham que se reconhecer a sua própria sombra significa virar cruel. Reconhecer a sua própria raiva, o seu próprio ciúme, a sua própria inveja vai ser se transformar numa pessoa horrorosa. Não! Significa assumir responsabilidade. Se você reconhece que tem agressividade, você escolhe como que você vai usá-la. Se você reconhece que tem inveja, você pode transformá-la em motivação. Se você descobre que tem ciúme, você pode transformar em amor próprio. O perigo não está na sombra reconhecida. O perigo está na sombra inconsciente, escondida, não olhada. Doutora Andréa, adorei o assunto, eu quero aprender a identificar as minhas próprias sombras. Vamos lá, algumas perguntas práticas. O que mais te irrita nos outros? Que tipo de pessoa você julga com maior intensidade? Que traço ou defeito você jamais admitiria ter? Que desejo eu tenho vergonha de confessar? Nessas respostas podem estar um pedacinho da sua sombra querendo se manifestar. A neurociências vai chamar isso de integração. Quando você traz um conteúdo inconsciente para a consciência, você ativa áreas do cérebro ligadas à autorregulação. Dar nome reduz a ativação emocional. Isso é real. Quando você diz estou com inveja, estou com raiva, eu queria ser reconhecido, a emoção perde o poder destrutivo. Ela vira informação. Qual é o maior erro? O maior erro é a gente tentar ser luz o tempo inteiro. Ninguém é só luz. Quem tenta ser só luz vira sombra ambulante. Porque tudo o que é negado cresce no escuro. E sombra coletiva, será que existe? Sim. Sociedades também têm sombra. Racismo negado, violência normalizada, hipocrisia moral. Quando a sociedade não integra a sua sombra, ela explode em crises. A mesma coisa que acontece individualmente. Aqui eu gostaria de falar ainda um pouco sobre a coragem do herói, dos mitos, como o Minotauro e os outros citados. Todos os mitos nos ensinam isso. O herói não vence monstros externos. Ele enfrenta o que foi escondido. Hércules enfrentou seus impulsos. Teseu entrou no labirinto. Perséfone desceu ao submundo. A jornada é interna. A luta é sua. E o herói da sua história é você mesmo.
Como conseguir integrar, então, doutora Andréia, as minhas sombras? Primeiro, observe as suas reações exageradas. Por que que em algumas situações você reage com emoções muito além do acontecido? Pare de se definir como bom demais. Terceiro ponto, aceite que você é capaz de ferir, de sentir ciúme, de sentir raiva, de sentir inveja. Quarto, se possível, faça terapia. Quinto, escreva sobre emoções que você evita. Não é sobre se culpar, é sobre amadurecer. A verdade é que ninguém é dividido entre bem e mal. O ser humano é um pouco mais complexo. Quanto mais você integra a sua sombra, mais inteiro você se torna. Porque o perigo não é ter sombra. O perigo é fingir que não tem. E talvez a pergunta mais honesta seja: você quer continuar lutando contra os seus monstros externos ou você vai ter coragem de entrar no seu próprio labirinto? Porque maturidade começa quando você para de fugir do escuro e aprende a caminhar, mesmo com ele. Se você gostou desse vídeo, quero te fazer um convite carinhoso. Aqui é um canal de democratização de saúde mental. Talvez esse vídeo ajude algumas pessoas a se entenderem melhor. Se você se inscrever no canal, o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora, se você curtir, compartilhar e comentar, aí é só alegria. Inclusive, eu quero interagir com você aqui nos comentários. Então, se inscreva no nosso canal, fortaleça essa rede de democratização da saúde mental e caminhe comigo a partir de agora. Grande beijo. Existe um momento que acontece todos os dias em milhares de lugares ao redor do mundo e a maioria dos homens deixa passar sem nem perceber. Você está ali sentado na frente de uma mulher que está claramente interessada em você. O corpo dela está gritando, pedindo que você faça alguma coisa, que tome uma atitude, mas você não vê nada. Fica ali travado falando sobre o trabalho, sobre o trânsito, sobre qualquer coisa banal, completamente cego para o que está acontecendo bem na sua frente. E então, em questão de minutos, aquela janela se fecha. Ela conclui que você não está interessado, ou pior, que você não tem coragem de agir. E o desejo que ela sentiu simplesmente evapora, desaparece como se nunca tivesse existido. A verdade é que a maioria dos homens não sabe ler os sinais que as mulheres enviam. Eles acreditam que se uma mulher quer alguma coisa, ela vai simplesmente falar. Mas não é assim que funciona. As mulheres não são diretas da forma como os homens esperam. Existe uma razão biológica para isso, algo que vem lá de trás da nossa evolução como espécie. Nós não podemos ser completamente explícitas. Então, no lugar disso, enviamos sinais, pequenos gestos, mudanças sutis na voz, na postura, no olhar. São mensagens que saem do nosso corpo sem que a gente tenha controle total sobre elas. E hoje eu vou te mostrar exatamente quais são esses sinais. Vou te dar a capacidade de enxergar o que está escondido bem na sua frente, porque existe um código, uma linguagem secreta que o corpo feminino fala quando ela sente atração por você. E quando você aprende a decifrar esse código, tudo muda. Você para de perder oportunidades, você para de ficar na dúvida, você passa a saber com absoluta certeza quando uma mulher quer que você dê o próximo passo. Vou te revelar 7 sinais biológicos que uma mulher emite de forma involuntária quando a atração que ela sente por você ultrapassa o controle racional dela. E o 6º sinal é tão carregado de intenção sexual que quando você perceber ele acontecendo, vai saber que ela já imaginou exatamente como seria estar com você na cama. Não estou exagerando. É isso mesmo que você leu, mas antes de começarmos, preciso que você entenda uma coisa. O que você vai aprender aqui é apenas uma pequena parte de um sistema muito maior. Um sistema que eu ensino em detalhes para homens que querem realmente dominar a arte de entender a mente feminina. Então presta atenção, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você se relaciona com as mulheres. Vamos começar pelo primeiro sinal, o toque de autopacificação. Você provavelmente já ouviu aquele conselho barato de que quando uma mulher mexe no cabelo, significa que ela gosta de você.
Mas isso é uma simplificação infantil que não te leva a lugar nenhum. A realidade é muito mais profunda e fascinante. Quando uma mulher sente uma descarga forte de atração sexual, o sistema nervoso dela entra em estado de alerta. O coração acelera, a temperatura do corpo sobe, a respiração muda. É uma reação física real, não é algo que ela inventa na cabeça. E para lidar com toda essa energia que está circulando dentro dela, o cérebro dela manda um comando automático. Faça alguma coisa com as mãos, toque em algum lugar, acalme esse nervosismo. E aí ela começa a se tocar, mas não é qualquer tipo de toque. Ela vai para zonas do corpo que tem muita sensibilidade nervosa, lugares onde a pele é mais fina, mais receptiva, e você precisa observar com atenção para entender o que está acontecendo de verdade. Ela não está apenas brincando com uma mecha de cabelo, ela está acariciando o pescoço dela devagar enquanto te escuta falar. Está passando os dedos pelo colar, roçando a pele do decote. Está alisando a roupa sobre as coxas repetidamente, como se estivesse ajustando algo que não precisa de ajuste nenhum. O que o subconsciente dela está fazendo é duplo. Primeiro, ela está tentando se acalmar, controlar a própria excitação. Segundo, e isso é o mais importante, ela está direcionando a sua atenção para essas partes do corpo dela. É como se ela estivesse dizendo sem palavras: olha aqui, chão, olha aqui, olha o meu pescoço, olha meu corpo, o meu colo, olha, põe as minhas pernas. É um convite visual silencioso. Quando ela se toca suavemente enquanto olha para você, o cérebro dela está simulando o toque que ela gostaria de estar recebendo de você naquele momento. Então, da próxima vez que você ver isso acontecendo, não ignore. Não fique ali parado sem fazer nada. Isso é um sinal verde piscando bem na sua cara. E tem uma coisa que você precisa entender sobre a biologia por trás disso tudo. A pele das mulheres é mais sensível ao toque do que a dos homens. Quando ela se toca, está liberando pequenas doses de oxitocina, o hormônio que acalma e que também está ligado ao vínculo afetivo e sexual. Mas quando ela faz isso na frente de você, em um contexto onde vocês estão se conhecendo, flertando, isso também é um mecanismo de preparação. O corpo dela está se preparando para o contato físico. Agora, presta atenção no ritmo do toque. Se o toque é rápido, nervoso, pode ser apenas ansiedade social. Mas se o toque é lento, deliberado, quase sensual, isso é atração pura. A lentidão indica que ela está aproveitando a sensação e quer que você também aproveite vendo ela fazer aquilo. É uma performance erótica que ela nem percebe que está fazendo. Outro detalhe importante, observe a simetria do gesto. Se ela está se tocando com uma mão enquanto a outra está relaxada, isso é abertura. Ela se sente confortável. Mas se ela cruza os braços e toca o braço oposto, isso é uma barreira, é autodefesa. O contexto do corpo inteiro importa. A mão que está tocando está enviando a mensagem principal, mas a mão que está em repouso te diz se ela realmente se sente segura ao seu lado. E tem algo ainda mais profundo nisso tudo que pouquíssimos homens conseguem captar. Chama-se transferência sensorial. Quando ela toca os próprios lábios, quando acaria o próprio braço enquanto te olha, as neuronas espelho dela estão completamente ativas. Ela está imaginando de forma inconsciente como seria sentir os seus dedos naquele mesmo lugar. É um ensaio mental, uma simulação do que poderia acontecer entre vocês dois. Se você observar ela passando o dedo pela borda da taça, traçando linhas invisíveis na mesa, tocando a própria pulseira repetidamente, saiba que ela está exteriorizando uma necessidade interna de ser tocada. E você é o motivo dessa necessidade. Reconhecer isso te dá uma vantagem gigantesca, porque você sabe que o terreno já está preparado antes mesmo de você fazer o primeiro movimento. Agora vamos para o segundo sinal, a invasão do espaço pessoal. Todo ser humano tem uma bolha invisível ao redor do corpo. É o nosso espaço pessoal e geralmente mede entre 45 e 60 centímetros.
Nós protegemos esse espaço de forma instintiva. Se um estranho invade, a gente recua automaticamente. Mas quando uma mulher sente desejo por você, o imperativo biológico dela muda completamente. O corpo dela não quer mais se proteger. Ele quer se aproximar, quer se fundir com o seu. Então observe o seguinte: vocês estão conversando e de repente ela se inclina para a frente. Não é só a cabeça que vai, é o corpo inteiro, invade a sua bolha. Talvez coloque alguma coisa dela dentro do seu espaço na mesa. O celular, a bebida. Isso não é coincidência, é um teste territorial. Ela está testando a sua reação, a proximidade dela. Se ela entra na sua zona íntima e fica ali parada, confortável, não é apenas simpatia. Ela está implorando de todas as formas possíveis para que você escale a interação. O corpo dela está dizendo: eu já estou aqui. O espaço entre a gente é desnecessário. E muitos homens cometem um erro fatal nesse momento. Eles recuam, seja por respeito, seja por nervosismo, eles se afastam. E quando você faz isso, está mandando uma mensagem subconsciente muito clara para ela. A sua proximidade me incomoda, eu não te desejo, não faça isso, mantenha a sua posição. Ou melhor ainda, se incline também, reduza aqueles últimos milímetros de distância. No mundo animal, isso se chama diminuição da distância crítica. Os animais só permitem essa proximidade extrema por 2 motivos: para lutar ou para acasalar. E se ela não está gritando com você, já sabe qual dos dois é. Aproveite esse momento para baixar o tom da sua voz. Se ela está perto, você não precisa falar alto. Fale mais baixo. Quase sussurre. A proximidade física combinada com a intimidade vocal cria uma mistura explosiva. E tem outro detalhe que você não pode ignorar: a direção dos pés dela. Se os pés dela estão apontados para você, o interesse dela está completamente focado em você. Mas se os pés dela apontam para a saída, para outra direção, o corpo dela quer ir embora. Mesmo que a boca esteja dizendo o contrário, o corpo nunca mente. Também presta atenção na inclinação da cabeça. Se ela inclina a cabeça para o lado enquanto te escuta, expondo o pescoço, ela está mostrando submissão e confiança. É um gesto universal de flerte que diz: eu sou inofensiva e estou interessada em você. E se ela combina essa inclinação de cabeça com a redução de distância, isso é um combo vencedor. Agora vamos falar sobre o cruzamento de pernas. Se ela cruza as pernas na sua direção, isso é abertura e conforto. Mas se ela cruza as pernas na direção oposta, criando uma barreira com a coxa, isso é defesa ou desinteresse. A direção dos joelhos funciona como uma bússola de atração. Se os joelhos dela apontam para você, o subconsciente dela está alinhado com o seu. Existe também o conceito de exposição frontal. Biologicamente, nós protegemos o nosso tronco porque é onde estão os órgãos vitais. Se ela gira o corpo inteiro na sua direção, alinhando o umbigo dela com o seu, eliminando barreiras como bolsas ou braços cruzados, ela está te dando acesso à zona mais vulnerável dela. Isso é confiança extrema. Se vocês estão em um encontro e ela afasta o cardápio, o saleiro, qualquer objeto que esteja entre vocês dois, ela está limpando o canal de comunicação física, está abrindo o caminho para você. Esse gesto de afastar objetos é um símbolo subconsciente de querer eliminar qualquer obstáculo entre o corpo dela e o seu. Vamos para o terceiro sinal agora: a mirada triangular e a dilatação das pupilas. O contato visual é poderoso, todo mundo sabe disso, mas a mirada triangular é explícita, é sexual. Em uma conversa normal entre amigos ou colegas de trabalho, a gente olha de olho para olho e para a testa. É a mirada de poder, a mirada neutra. Mas em uma conversa íntima, a mirada dela vai fazer um trajeto completamente diferente. Oló esquerdo, olho direito, boca e de volta para os olhos. Quando ela baixa a mirada para os seus lábios, enquanto você está falando, o cérebro dela está processando o desejo de te beijar. É um reflexo involuntário. Ela não consegue controlar isso. E se além disso você notar que as pupilas dela estão dilatadas, que a parte preta do olho está maior,
mesmo que tenha luz no ambiente, isso é uma resposta incontrolável do sistema nervoso simpático dela diante de um estímulo que ela gosta. A dilatação das pupilas é o único sinal que não pode ser fingido. Se os olhos dela parecem dois poços negros quando ela te olha, o interesse dela é genuíno e profundo. Além disso, presta atenção na frequência do piscar. Quando gostamos de alguém, a taxa de piscadas aumenta. É uma resposta ao estresse positivo. Se ela te olha fixamente com as pupilas dilatadas e pisca rápido, o cérebro dela está sobrecarregado de estímulos prazerosos e você é esse estímulo. Essa sinal é especialmente útil em ambientes barulhentos, onde você não consegue escutar bem a voz dela. Os olhos gritam o que a boca não consegue falar. Tem também a mirada de varredura. É quando ela te olha nos olhos, baixa a mirada rapidamente, percorrendo o seu corpo inteiro e volta para cima. Ela está te escaneando. Está te avaliando como parceiro sexual. É uma mirada avaliativa e apreciativa. Se você pegar ela fazendo isso, sorria. Você sabe exatamente o que está passando na cabeça dela. E outro detalhe importante, a mirada de canto de olho. Se vocês estão em um grupo e ela te olha quando acha que você não está vendo, ou se ela te olha e desvia rápido quando você a descobre, isso é interesse tímido. Ela está obcecada por você, mas tem medo de ser descoberta. Existe um aspecto adicional na mirada que você precisa conhecer, a mirada prolongada com sorriso contido. Às vezes ela vai te olhar e você vai perceber que ela está tentando não sorrir, apertando os lábios. Isso é ouro puro. Significa que ela gosta tanto de você que está tentando conter a própria alegria para não parecer óbvia demais ou fácil demais. É uma luta interna entre o desejo de te mostrar afeto e a necessidade social de manter a compostura. Se você vê esse sorriso escapando pelos cantos da boca dela enquanto ela para conseguir ouvir, é uma armadilha deliciosa. Ela está criando uma bolha de intimidade onde o resto do mundo desaparece. Se você tem que se inclinar para escutá-la, você já entrou no espaço íntimo dela sob. Ela criou a desculpa perfeita para a proximidade física, usando a voz como isca. Vamos agora para o quinto sinal. A exposição de vulnerabilidade biológica. Desde os tempos ancestrais, mostrar as zonas vulneráveis do corpo, onde passam as veias principais, é um sinal de submissão e confiança extrema. O pescoço e a parte interna dos pulsos são zonas letais se fôssemos atacados. Quando uma mulher se sente atraída por um homem que ela percebe como dominante ou seguro, ela instintivamente inclina babá a cabeça, expondo o pescoço ou gesticula, mostrando as palmas das mãos e os pulsos. É um gesto inconsciente que diz: eu confio em você, não estou me protegendo de você, me entrego a você. Se ela te fala com a cabeça inclinada, expondo a jugular e sorrindo, o cérebro reptiliano dela já te classificou como um parceiro potencial, seguro e desejável. É um convite à intimidade mais primitiva que existe. E tem mais: o pescoço e os pulsos são pontos de pulso onde o calor do corpo libera o aroma natural e o perfume. Ao expô-los e movimentá-los, ela está espalhando a essência dela na sua direção. Ela quer que você a cheire. O olfato é o sentido mais conectado com memória e emoção. Se ela te convida a cheirá-la, está te convidando a lembrá-la para sempre. Outro gesto relacionado é a exposição da clavícula. Se ela ajusta a camisa ou a blusa para mostrar mais pele na região do pescoço e dos ombros, está ampliando a zona de vulnerabilidade exposta. É um gesto de abertura sexual muito claro. Você precisa entender a profundidade evolutiva disso. No reino animal, expor a garganta é o ato final de confiança. Significa que o animal sabe que o outro poderia machucá-lo, mas confia que não vai acontecer. Quando uma mulher expõe o pescoço, ela está ativando o seu instinto de proteção e de posse simultaneamente. É um sinal de autovoltagem que vai direto para o seu cérebro primitivo. Se você vê isso, responda com contato visual firme e uma postura corporal aberta e segura. Você está dizendo para ela:
Eu vejo a sua confiança e posso lidar com isso. Agora chegamos ao 6º sinal. O que eu te prometi que ia te surpreender, o toque físico desnecessário. Nós vivemos em uma sociedade onde o contato físico entre desconhecidos é muito restrito. Por isso, se ela te toca, nunca é um acidente. Repito, nunca é um acidente. Mas não estou falando de um abraço de cumprimento. Estou falando do toque que não tem necessidade prática nenhuma. Você está contando uma piada e ela toca o seu antebraço enquanto ri. Você passa o cardápio e os dedos dela roçam nos seus por mais tempo do que o necessário. Ela tira um fiapo imaginário da sua camisa. Esse é o clássico gesto de limpeza dos primatas, um sinal brutal de afeto. Ela te dá um tapinha leve no ombro, dizendo que você é bobo. Cada um desses toques é um teste, é um sonar. Ela emite um pulso, que é o toque, e espera o eco, que é a sua reação. Se você fica rígido, ela assume rejeição e se retira. Se você se afasta, fim de jogo. Se você não faz nada, ela pensa que você é lento ou tímido demais. Então, o que você deve fazer? Devolver o toque, escalar sutilmente. Se ela toca o seu braço, você toca o ombro dela. Se ela toca a sua mão, você segura a mão dela por 1 segundo. O contato físico é a linguagem do desejo. Se ela começa a conversa nesse idioma, você tem a obrigação de responder se estiver interessado. Aqui entra a regra da escalada recíproca. Se ela inicia um toque de nível 1, o braço, você responde com um toque de nível 1. Não pula para o nível 10, o beijo imediatamente. Valide o toque dela com um toque similar. Isso cria um ciclo de retroalimentação positiva. Ela toca, você toca, ela se sente segura, ela toca de forma mais íntima, você escala. É uma dança, não um assalto. E vamos para o 7º e último sinal. A qualificação inversa. Essa é psicológica, não física, e é a prova definitiva de que ela te vê como um homem de alto valor. Normalmente, na sedução mediana, o homem tenta impressionar a mulher. Ele fala sobre o trabalho, sobre o que faz, sobre as conquistas, mas quando ela está muito atraída, os papéis se invertem completamente. Ela começa a tentar te impressionar, começa a fazer perguntas para ver se ela se encaixa na sua vida. Perguntas como: que tipo de mulher gosta? Você é muito exigente com as suas parceiras? Ou afirmações como: eu sou muito leal quando estou em um relacionamento, eu adoro cozinhar. Ela está se qualificando, está te dando o currículo emocional dela, está tentando te provar que vale a pena. Quando uma mulher faz isso, não é mais você correndo atrás dela, é te olha. Você tem sinal verde absoluto. Agora vamos para o 4º sinal. E esse aqui, a maioria dos homens passa completamente batido. Tem a ver com a voz dela. É o efeito de voz de quarto ou voz grave e sussurrada. Quando uma mulher fala com um amigo ou um colega, ela usa o tom de voz normal dela, ou até um pouco mais agudo, mais social. Mas quando ela fala com um homem que a excita, a voz dela tende a baixar de tom, fica mais lenta, mais suave e frequentemente aparece o que a gente chama de voz rouca, aquele som vibrante e grave no final das frases. Por que isso acontece? Porque a excitação relaxa as cordas vocais, a tensão desaparece da garganta. Se você percebe que a voz dela muda, que ela começa a te falar quase como se fosse um segredo, como se só existissem vocês dois na sala, mesmo que tenha barulho ao redor, isso é um sinal auditivo de desejo. Faça o teste, baixe você também o tom da sua voz, entre no ritmo dela. Se ela responde baixando ainda mais e se aproximando, a atenção sexual entre vocês já está estabelecida. E não é só o tom, é o conteúdo também. Se ela começa a usar palavras mais sensoriais como sinto, toco, calor, macio, em vez de palavras lógicas como penso, acho, acredito, ela está mudando para o hemisfério direito do cérebro, o emocional e criativo. Acompanhe ela nesse lugar. E pare de falar de lógica e comece a falar de sensações. É ali que a conexão acontece de verdade. A risada nervosa também entra aqui. Se ela ri de coisas que não são tão engraçadas assim, é um sinal de que ela quer te agradar e de que está nervosa com a sua presença. A risada libera tensão.
Se ela está rindo muito, está liberando muita tensão acumulada por causa da atração e presta atenção nos suspiros. Um suspiro profundo, às vezes quase inaudível, é uma forma de liberar tensão emocional. Se ela suspira quando há um silêncio entre vocês dois, é um sinal de que está sentindo algo intenso. Além disso, o volume da voz é um indicador-chave. Se ela começa a sussurrar ou falar muito baixo, está te obrigando a se aproximar. Minha rainha, eu vou te contar uma coisa que vai mexer com tudo que você achava que sabia sobre homens, desejo e poder feminino. Fica comigo até o final, porque vou revelar exatamente o que acontece no organismo masculino naquele momento específico que faz com que você se torne literalmente inesquecível para ele. E quando digo inesquecível, é no sentido neurológico mesmo, não é romantismo barato. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Mas antes de chegar lá, preciso que você entenda uma verdade que vai te poupar anos de frustração. E essa verdade é a seguinte: quando um homem experimenta certo tipo de prazer com você, ele não apenas gosta, ele fica neuroquimicamente marcado. É ciência, minha querida, não é magia. E se você ficar comigo nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente como criar essa marca de forma consciente, respeitosa e absolutamente irresistível. Agora, antes de continuar, se você está cansada de relacionamentos mornos, de homens que somem do nada, de se sentir invisível justamente quando mais investiu, aperta esse botão de inscrição agora. Este canal é para mulheres que querem entender de verdade a psicologia masculina, sem enrolação, sem conto de fadas e sem fingir que somos todas santas. Comenta aqui embaixo, pronta para ser inesquecível, se você está disposta a olhar para essa verdade sem medo. E já vou te dar uma primeira ferramenta prática agora mesmo. Não vou te fazer esperar. A maior diferença entre uma mulher que ele esquece e uma que ele não consegue tirar da cabeça está na forma como ela conduz a própria energia antes, durante e especialmente depois da intimidade. Não é sobre ser perfeita, é sobre estar presente. Guarda isso, vamos destrinchar tudo ao longo deste encontro. A biologia da conexão. Sabe aquela sensação que você tem quando investe tudo numa relação, se entrega de corpo e alma, faz tudo certinho e mesmo assim o cara simplesmente esfria, some, age como se nada tivesse acontecido? Pois é, isso não é sobre você não ser suficiente. Na verdade, é sobre você não entender o que realmente acontece no cérebro masculino durante e depois do sexo. E olha, eu sei que parece injusto, porque nós mulheres funcionamos diferente. Nosso vínculo se aprofunda justamente nesses momentos de intimidade. Mas os homens têm uma biologia diferente, uma química cerebral que responde a estímulos específicos de formas que, se você não conhece, vai continuar se sentindo confusa e frustrada. Então vamos direto ao ponto. Quando um homem tem um orgasmo, o corpo dele passa por uma cascata hormonal impressionante. A gente fala muito de oxitocina, né? O tal hormônio do amor, mas a verdade é que no homem esse pico de oxitocina é muito breve, muito menor do que o nosso. O que realmente domina o organismo masculino naquele momento é uma explosão de dopamina seguida de uma queda brusca, acompanhada de um aumento expressivo de prolactina. A prolactina é aquela que traz sonolência, satisfação e, vamos combinar, aquela vontade irresistível de dormir ou ficar em silêncio. É por isso que ele vira para o lado e capota. Não é desinteresse, é literalmente química.
Mas aqui está o segredo que pouquíssimas mulheres sabem. A forma como você se comporta nesse exato momento, nesses minutos logo após, define completamente a associação emocional que o cérebro dele vai fazer com você. Se você fica ansiosa, cobrando atenção, querendo conversa profunda, reclamando que ele não te abraça, o cérebro dele associa aquele momento de vulnerabilidade pós-orgástica com estresse, com cobrança, com desconforto. E adivinha o que acontece? Ele vai começar a evitar inconscientemente a intimidade com você, porque o cérebro dele, de forma primitiva, está tentando evitar aquela sensação ruim que vem depois. É um condicionamento pavloviano puro. Agora imagina o cenário oposto. Você está ali relaxada, talvez com um sorriso nos lábios, acariciando o braço dele levemente, sem expectativa, sem cobrança, apenas presente, satisfeita, emanando uma energia de plenitude. O que o cérebro dele registra? Segurança, prazer, paz. E essa associação, minha querida leitora, é ouro puro, porque da próxima vez que ele pensar em intimidade, o cérebro dele não vai buscar apenas o prazer físico, vai buscar aquela sensação completa de bem-estar que ele experimentou ao seu lado. Você se torna não apenas um corpo desejável, mas uma experiência completa. E isso muda tudo, respeitando o momento biológico. Eu sei o que você está pensando, mas eu também tenho necessidade, também quero carinho, também quero me sentir amada naquele momento. E eu não estou dizendo que você não merece isso. Claro que merece. Mas entenda, estamos falando de timing. Os primeiros 5 a 10 minutos depois que ele goza são críticos. É quando o sistema nervoso dele está hipersensível e qualquer estímulo externo vai ser amplificado. Depois desse período, quando a prolactina começa a diminuir e ele volta a ficar mais alerta, aí sim você pode buscar a conexão que precisa. Mas se você espera com sabedoria, se você respeita esse momento biológico dele, a receptividade que você vai encontrar depois é infinitamente maior. Pensa comigo. Você já reparou como alguns homens, depois de um tempo, simplesmente não querem mais transar com a parceira? Inventam desculpas, estão sempre cansados, mas continuam se masturbando? Não é porque perderam tesão por ela fisicamente, é porque o cérebro deles associou o sexo com ela a algo desagradável que vem depois. Pode ser cobrança emocional, pode ser discussão sobre o relacionamento, pode ser simplesmente uma energia pesada de insatisfação. O corpo dele começa a evitar para se proteger e a mulher fica ali se achando feia, inadequada, quando na verdade o problema está na dinâmica emocional que se criou. A verdade sobre sexo e vínculo. Agora aqui vai uma verdade que dói, mas precisa ser dita. A maioria das mulheres usa o sexo para tentar resolver carências emocionais. A gente acha que se transar bem, se for incrível na cama, ele vai nos amar mais, vai ficar, vai se comprometer. Mas o homem não funciona assim. O sexo para ele não gera automaticamente vínculo emocional profundo como gera para nós. Para nós, sexo libera oxitocina em níveis altíssimos. A gente literalmente se apega, cria laços, idealiza. Para ele, sexo libera prazer, alívio, satisfação. Mas o vínculo só vem se houver outros elementos presentes: respeito, admiração, segurança emocional e principalmente imprevisibilidade positiva. A imprevisibilidade. Esse é um conceito que a maioria das mulheres ignora completamente. O cérebro masculino é viciado em novidade. A dopamina, esse neurotransmissor do prazer e da motivação, dispara em níveis altíssimos quando há algo novo, surpreendente, inesperado. É por isso que no começo da relação ele está louco,
não desgruda de você, quer transar o tempo todo. O cérebro dele está inundado de dopamina porque você é nova, é um território inexplorado, é uma conquista em andamento. Mas com o tempo, à medida que você se torna previsível, a dopamina cai. E não adianta você ficar magoada com isso. É biologia. A questão é, você vai ficar aí reclamando da biologia ou vai aprender a trabalhar com ela? O equilíbrio entre confiança e mistério. Vou te contar uma coisa que vai parecer contraditória, mas fica comigo. Para manter o desejo masculino aceso a longo prazo, você precisa ser simultaneamente confiável e imprevisível. Confiável no caráter, na lealdade, na presença, mas imprevisível na forma como se apresenta, na energia que traz, nas surpresas que cria. A mulher que sempre reage da mesma forma, que é sempre doce, sempre compreensiva, sempre disponível, sempre previsível em tudo, essa mulher se torna emocionalmente invisível para o homem, não porque ela não seja incrível, mas porque o cérebro dele para de liberar dopamina na presença dela. Ela vira conforto, vira rotina, vira previsibilidade, e previsibilidade mata desejo. Mas atenção, porque aqui tem uma linha muito tênue. Imprevisibilidade não é instabilidade, não é ser louca, não é fazer escândalo, não é ser volúvel ou desequilibrada. Imprevisibilidade positiva é você ter profundidade, é ter vida própria, é surpreender com uma ideia diferente, com uma reação inesperada, com uma faceta sua que ele ainda não conhecia. É você não estar sempre disponível emocionalmente para validar o ego dele. É você ter mistério sem ser falsa. É você manter áreas da sua vida que são só suas e que o fazem ter que continuar conquistando seu tempo e sua atenção. O orgasmo, que marca para sempre. Agora, voltando àquele momento específico que eu mencionei no início, o orgasmo masculino, existem diferentes tipos de orgasmo para o homem, mesmo que eles não saibam disso. A maioria dos homens vive a vida inteira experimentando apenas orgasmos genitais, mecânicos, repetitivos. É gozo rápido, prazer localizado, alívio de tensão e pronto. Mas existe um tipo de orgasmo masculino que é completamente diferente, que envolve o corpo todo, que ativa áreas do cérebro ligadas à emoção, à conexão, à vulnerabilidade. E quando um homem experimenta esse tipo de orgasmo com você, minha querida, é game over. Ele fica marcado de uma forma que nenhuma outra mulher vai conseguir replicar facilmente. Esse tipo de orgasmo não acontece por técnica. Não é sobre o que você faz com a boca ou com as mãos, embora isso ajude. É sobre a energia que você carrega, sobre o quanto você está presente, sobre o quanto você permite que ele se entregue completamente, sem medo de ser julgado. A maioria dos homens vive uma vida inteira presos numa couraça de masculinidade performática. Eles precisam ser fortes, não podem demonstrar vulnerabilidade, não podem gozar rápido demais, senão são broxas, não podem gozar devagar demais, senão são estranhos. Eles vivem numa prisão de expectativas. E quando aparece uma mulher que cria um espaço onde ele pode simplesmente ser sem performance, sem julgamento, apenas sentir e se entregar, o impacto é brutal. Como criar esse espaço sagrado? Você quer saber como criar esse espaço? Primeiro, você precisa estar inteira. Não adianta fazer técnica se você está com a cabeça no trabalho, na conta que precisa pagar, na briga que vocês tiveram mais cedo. Homem sente quando você não está presente. Talvez ele não saiba verbalizar, mas o corpo dele sente. E se você não está inteira, ele também não consegue estar. Segundo, você precisa genuinamente gostar de dar prazer a ele. Não pode ser obrigação, não pode ser moeda de troca, não pode ser estratégia apenas. Tem que ter desejo genuíno de ver aquele homem se dissolver de prazer. E isso não tem nada a ver com submissão, tem a ver com generosidade, com presença, com conexão. Terceiro, e isso é fundamental,
você precisa não ter pressa. O sexo apressado, mecânico, com o objetivo único de chegar ao orgasmo, é o sexo que não marca ninguém, é o sexo que vira rotina, é o sexo que faz a relação esfriar. O sexo que marca é aquele em que você explora, brinca, testa limites, deixa a atenção subir e descer, provoca, acaricia, olha nos olhos, ri junto. É aquele em que vocês dois estão ali inteiros, sem pressa de terminar, porque o caminho é tão gostoso quanto o destino. E quando finalmente o orgasmo dele acontece, depois de toda essa jornada, depois de toda essa entrega, o cérebro dele não registra apenas um orgasmo, registra uma experiência transformadora, a verdade sobre a autenticidade. Mas tem um detalhe que eu preciso te contar, e esse detalhe é crucial. Você não consegue criar essa experiência se você mesma não estiver resolvida com a própria sexualidade. Se você transa porque quer agradar, porque tem medo de perder ele, porque acha que é obrigação, porque quer provar alguma coisa, o corpo dele vai sentir. Pode ter certeza, o homem pode não saber articular, mas energeticamente ele capta quando você não está ali por desejo genuíno, e isso mata o tesão dele, mesmo que ele não entenda por quê. Por outro lado, quando você transa porque quer, porque deseja, porque aquele homem te desperta genuinamente, porque você está ali para se sentir viva e fazer ele se sentir vivo também, isso é visceralmente sentido. E não tem nada mais atraente para um homem do que uma mulher que deseja genuinamente estar ali com ele. Ah, e por favor, esquece aquele papo de que homem gosta de mulher difícil, de mulher que faz joguinho, que fica enrolando. Isso é mentira. Homem gosta de mulher que sabe o que quer. O que ele não gosta é de mulher desesperada, mulher que se entrega sem ele ter feito por merecer, mulher que não tem amor próprio, mas uma mulher que olha para ele e diz com o corpo, com a atitude, com a energia: eu te quero, eu te desejo, mas você vai ter que me conquistar porque eu tenho valor. Isso é irresistível porque isso fala diretamente com o DNA caçador dele. Ele quer conquistar, ele precisa sentir que está ganhando alguma coisa valiosa. Se você se entrega de bandeja sem ele ter investido nada, o cérebro dele interpreta que você não tem valor. Não é bonito, não é justo, mas é biologia. Então, sim, você pode querer ele, pode demonstrar interesse, pode até tomar a iniciativa, mas sempre mantendo claro que você é um prêmio, não um consolo. E a diferença entre uma coisa e outra está inteiramente na forma como você se valoriza. O poder do amor próprio. Você permite que ele te trate de qualquer jeito? Você aceita migalhas de atenção? Você fica disponível 24 horas por dia para ele? Você abandona seus planos quando ele aparece de última hora? Se a resposta é sim, você está dizendo para o cérebro primitivo dele: eu não tenho valor, eu sou fácil, você não precisa se esforçar. E adivinha o que acontece? Ele para de se esforçar. E quando ele para de se esforçar, o tesão dele morre, porque não tem mais dopamina, não tem mais desafio, não tem mais conquista. Agora fica comigo, porque daqui a pouco vou te revelar exatamente o que você precisa fazer nos primeiros minutos depois que ele gozar para criar uma marca indelével no cérebro dele. Mas antes disso, preciso que você entenda um conceito muito importante. Vínculo não é dependência. Muitas mulheres confundem as duas coisas. Elas acham que criar vínculo é fazer o cara não conseguir viver sem elas, é ser indispensável, é preencher todos os vazios dele. Mas isso não é vínculo saudável, isso é dependência emocional. E dependência gera ressentimento com o tempo. Vínculo saudável é quando duas pessoas inteiras escolhem estar juntas porque se somam, porque se admiram, porque se desafiam a crescer, não porque preenchem as carências uma da outra. E olha, eu sei que você pode estar pensando, mas eu quero um relacionamento profundo, eu quero compromisso, eu quero construir algo junto. Não é errado querer isso, claro que não é errado, mas o erro está em buscar isso no timing errado, com as ferramentas erradas.
Você não constrói compromisso através de cobrança, de conversa dramática, de ameaça velada, de fazer-se de vítima. Você constrói compromisso sendo o tipo de pessoa com quem o outro quer se comprometer. E que tipo de pessoa é essa? É aquela que tem vida própria, objetivos próprios, amor próprio, que não precisa dele para ser feliz, mas escolhe estar com ele porque ele adiciona algo à vida dela. Isso sim é atraente, isso sim gera compromisso, os minutos de ouro. Agora vamos voltar àquele momento específico que eu prometi destrinchar, os primeiros 5 a 10 minutos depois que ele goza. Esse é o momento de ouro, o momento em que você planta a semente do vínculo ou da rejeição. Como eu disse antes, o corpo dele está inundado de prolactina, está relaxado, está vulnerável. O sistema nervoso dele está no modo parasimpático, que é o modo de descanso e digestão. É quando as defesas psicológicas dele estão mais baixas. E é exatamente por isso que qualquer estímulo negativo nesse momento cria uma associação muito forte. Então, o que você não deve fazer? Não comece a falar de relacionamento, não comece a cobrar. E aí, o que nós somos? Você vai me assumir? Por que você não me apresenta para seus amigos? Isso é bomba de fragmentação no cérebro dele naquele momento. Não comece a reclamar. Você gozou rápido demais. Você nem se preocupou se eu gozei. Você sempre faz a mesma coisa. Isso cria uma associação tão negativa que o corpo dele vai começar a evitar sexo com você inconscientemente. Não fique grudada nele como carrapato exigindo carinho. Eu sei que você quer. Eu sei que depois do sexo você fica toda emotiva, cheia de ocitocina, querendo abraço e conversa. Mas respeita o momento dele. O que fazer nesses momentos críticos? Então, o que você deve fazer? Primeiro, respira fundo e relaxa. Segundo, se afasta um pouquinho, dá espaço físico para ele. Não precisa sair da cama, não precisa ser fria, apenas não fica em cima. Terceiro, se quiser, coloca a mão suavemente no peito dele, no braço dele, mas sem pressão, sem expectativa. É um toque de conexão, não de cobrança. Quarto, se ele fechar os olhos, deixa. Se ele ficar em silêncio, deixa. Se ele virar de lado, deixa. Não leva para o pessoal. Não é sobre você, é sobre a biologia dele. E enquanto ele está ali naquele estado, você pode aproveitar para se levantar, ir ao banheiro, tomar uma água, se acender um incenso, colocar uma música baixinha, cuidar de você mesma. E aqui está o segredo. Quando você age assim, sem cobrança, sem neurose, sem desespero, o cérebro dele associa aquele momento de vulnerabilidade pós-orgásmica com paz, com tranquilidade, com segurança. E isso é gravado de forma profunda. Da próxima vez que ele pensar em transar com você, o cérebro dele não vai sentir apenas excitação, vai sentir também aquela paz que vem depois. Você se torna um porto seguro. E homem precisa de porto seguro, mesmo que ele não saiba verbalizar isso. A vida lá fora é cheia de pressão, competição, cobrança. Se ele encontra em você mais pressão, mais cobrança, mais neurose, ele vai evitar. Mas se ele encontra paz, respeito pelo momento dele, energia leve, ele vai buscar cada vez mais. Agora, depois desses 5 a 10 minutos, quando ele começar a voltar, quando a prolactina diminuir e ele começar a ficar mais alerta, aí sim você pode se aproximar de novo. Aí sim você pode buscar o carinho, a conversa, a conexão que você precisa. E sabe o que vai acontecer? Ele vai estar muito mais receptivo porque você respeitou o momento dele, então agora ele está disponível para você. É uma dança, minha querida. Você dá espaço quando ele precisa, ele te dá atenção quando você precisa. Mas isso só funciona se você tiver inteligência emocional suficiente
para não transformar tudo num drama. A simplicidade do coração masculino. Deixa eu te contar uma coisa que vai fazer sentido. Homem é muito mais simples do que a gente pensa. A gente cria 1000 teorias, 1000 interpretações, 1000 dramas, quando na verdade ele só precisa de algumas coisas básicas. Respeito, admiração, sexo sem neurose, paz. É isso. Ele não precisa que você seja perfeita, que você saiba cozinhar como chefe, que você seja uma deusa na cama. Ele precisa que você seja uma mulher equilibrada, que não crie problemas onde não tem, que não transforme tudo em crise, que tenha vida própria e que genuinamente goste de estar com ele. Parece simples, mas a maioria das mulheres complica tudo. A mulher pega o cara, apaixona e começa a querer mudar ele. Ele precisa ser mais romântico, ele precisa falar mais sobre os sentimentos dele, ele precisa me dar mais atenção. Ela cria uma lista de demandas e vira a vida dele um inferno de cobrança. E aí fica surpresa quando ele esfria, quando ele se afasta, quando ele termina. Mas, gente, se você escolheu um cara que não é romântico, para que você quer transformá-lo em romântico? Ou ele te agrada como ele é, ou você escolhe outro cara. Mas querer remodelar um ser humano adulto é receita garantida para a frustração dos dois lados. Recapitulando as verdades essenciais. Então vamos recapitular até aqui, porque eu sei que foi muita informação. Eu quero que você realmente absorva isso. Primeiro, o momento logo após o orgasmo masculino é crítico para criar associação emocional positiva ou negativa. Segundo, homem precisa de imprevisibilidade positiva para manter níveis saudáveis de dopamina. Terceiro, você precisa estar resolvida com sua própria sexualidade para conseguir criar experiências marcantes. Quarto, vínculo não é dependência. E quinto, sexo sozinho não segura ninguém se não houver outros pilares. Guarda tudo isso. Vamos destrinchar cada ponto com mais profundidade ainda. Sabe o que eu percebo depois de anos atendendo mulheres em consultório? A maioria delas tem pavor de perder o homem e esse medo as paralisa completamente. Elas fazem tudo errado por medo, aceitam tratamento medíocre por medo, não colocam limites por medo, não expressam o que realmente sentem por medo. E sabe o que acontece? Elas perdem o homem do mesmo jeito, porque homem não fica com mulher medrosa. Pode até ficar um tempo se ela for muito bonita ou se ele estiver numa fase confusa da vida dele. Mas lá no fundo, no nível primitivo, ele não respeita uma mulher que não se respeita e sem respeito não tem desejo duradouro. Então, se tem uma coisa que você precisa trabalhar urgentemente antes de aplicar qualquer técnica, qualquer estratégia, qualquer conhecimento sobre psicologia masculina, é o seu amor próprio, porque se você não se valoriza, se você não se respeita, se você aceita migalhas, se você tolera desrespeito, nenhuma técnica do mundo vai fazer aquele homem te valorizar. Ele vai continuar te tratando exatamente da forma como você permite ser tratada. A escolha que define tudo. E eu sei que você pode estar pensando, mas eu amo ele, eu não quero perdê-lo. Então me responde uma coisa, vale a pena ter um homem do seu lado que só fica porque você se diminui? Vale a pena construir uma vida com alguém que não te valoriza? Você realmente acha que vai ser feliz assim? A verdade dura é essa. Às vezes você precisa estar disposta a perder o cara para ter alguma chance de realmente tê-lo. Porque só quando você coloca um limite firme, só quando você demonstra que tem dignidade, que tem opções, que não precisa dele desesperadamente, só então o cérebro primitivo dele acorda e pensa: opa, eu posso perder essa mulher, eu preciso valorizar o que eu tenho aqui. E aí, só aí, ele realmente te vê. Antes disso, você é invisível, você é garantida, você é dada. E nada que é dado tem valor no cérebro masculino primitivo. Pode doer ouvir isso, mas é a verdade. Agora me acompanha nesse raciocínio, porque isso aqui é importante. Quando você age com dignidade, quando você coloca limites,
quando você demonstra que tem amor próprio, uma de duas coisas vai acontecer. Ou o cara vai acordar e começar a te valorizar de verdade, ou ele vai embora. E se ele for embora, minha querida leitora, parabéns. Você acabou de se livrar de um homem que não te merecia. Eu sei que dói, eu sei que a gente idealiza, eu sei que você investiu tempo, energia, sentimento. Mas pensa comigo, o que é pior? Descobrir agora que ele não presta, ou descobrir daqui a 5, 10 anos, depois de ter filhos, hipoteca, vida entrelaçada, libertando-se do medo da solidão. O medo de perder faz a gente se agarrar a relacionamentos que não servem, a homens que não nos valorizam, a situações que nos diminuem. E eu estou aqui para te acordar dessa ilusão. Você não pode ter medo de ficar só. Porque quando você tem medo de ficar só, você aceita qualquer coisa. Quando você tem medo de ficar só, você se torna refém. E homem sente esse medo, mesmo que você não verbalize. Ele sente pela forma como você reage quando ele some, pela forma como você implora por atenção, pela forma como você aceita qualquer migalha que ele joga. E sabe o que ele faz? Ele perde completamente o respeito por você. Então, a primeira coisa que você precisa construir antes de qualquer coisa é uma vida que você ame com ou sem homem. Você precisa ter objetivos.